A dor, o sofrimento e a morte. Um itinerário a percorrer no programa 70x7 de hoje. Em dias de memória de familiares e amigos que já faleceram, queremos descobrir como são vividos os momentos dolorosos da vida, nomeadamente a morte, nas várias religiões. Para uns, um fatalismo, para outros, uma transformação. Esta pode ser a distância entre o agnóstico e o crente. A fé ajuda a dar sentido e a enquadrar a fragilidade da condição humana. E esta é uma característica presente nas várias religiões. A partir de um simpósio que reuniu representantes das principais identidades religiosas, 70x7 leva hoje até si a perspectiva das religiões sobre a dor, o sofrimento e a morte. Vivida na sua plenitude, a vida com qualidade é composta de bem-estar físico, psíquico e social. Vivemos em relação com os outros. Com eles construímos a existência. O corpo dá-nos a energia e o dinamismo. A inteligência permite-nos o engenho de criar e descobrir. Os afetos fazem de nós seres únicos, capazes de amar. Mas esta é uma condição frágil. Um instante basta para quebrar este equilíbrio e trocar a harmonia de vida por um encontro face a face com o sofrimento, a dor ou até a própria morte. Ser inteligente, o homem respondeu com a ciência, a tecnologia, procurando salvar vidas, curar doenças e aliviar a dor. Os progressos dessa conquista são inegáveis. Mas o ser humano continua a conviver com o sofrimento e com a morte. Realidades para uns absurdas, dramáticas, mas olhadas por outros como oportunidades para crescer, avançar para uma realidade em que se acredita. Este é o itinerário da fé, o caminho dos crentes, sejam eles cristãos, judeus, hindus ou muçulmanos. Os caminhos que levam a Deus são também convite para compreender e integrar na vida o sofrimento e a perda. Recentemente, aqueles que têm por missão assegurar a assistência religiosa nos hospitais, em nome das diferentes religiões, reuniram em simpósio. Um encontro onde cada religião pôde apresentar a forma como se posiciona diante da doença e do sofrimento, mas também como encara o fim da vida. Deus criou o homem pouco menor do que Deus. E de honra e de glória o coroou. E lhe deu domínio sobre todas as coisas. Portanto, é interessante verificar que o homem, o ser humano, a homem e mulher, o ser humano, é, de alguma forma, para os cristãos, a coroa da criação divina. Há alguém que pode dialogar com Deus. Há alguém que pode interpelar Deus e há alguém que pode dizer não a Deus. É interessante. E há muitos que dizem. Não é? Aliás, alguém disse que o homem é o risco de Deus. A liberdade como condição da natureza humana. Um ser que não é instrumento, mas pelo seu agir, artífice do seu futuro. A leitura cristã não contradiz a convicção do judaísmo. Para o povo nascido de Abraão, o ser humano conjuga-se numa unidade indissociável do corpo com a alma que o anima e lhe confere identidade. No judaísmo, a saúde é a integridade. Na visão judaica, durante a nossa vida aqui nesse mundo, a alma e o corpo são partes de um único inteiro, um shalem. Quer dizer inteiro, íntegro em hebraico. Neste sentido, a doença física tem implicações espirituais e vice-versa. Por isso, em hebraico, desejar as melhoras se diz refuah shelema, quer dizer completa recuperação. Portanto, o voto de refuah shelema expressa que estamos preocupados com todo o ser, ou melhor, com todos os aspectos da saúde do ser humano, tanto espiritual como física. Religião monoteísta fundada por Baha'u'llah, um nobre persa que viveu no século XIX, a fé Bahá'í
enfatiza a unidade da humanidade e considera que os fundadores das grandes religiões são mensageiros divinos que trouxeram ensinamentos adequados às necessidades e maturidade dos diversos povos em diferentes momentos da sua história. Para a comunidade Bahá'í, todo homem tem uma alma espiritual e a vida dessa alma é eterna. A alma tem origem nos mundos espirituais de Deus e está exaltada acima da matéria, acima do reino físico. Esta alma associa-se ao indivíduo, associa-se ao embrião no momento da concepção e é aí que nós ganhamos vida. Mas trata-se de uma associação que não é uma relação física, não se trata de ocupar um lugar físico. Podemos comparar a relação da alma com o corpo humano como, por exemplo, uma luz e um espelho. Um espelho consegue perfeitamente refletir a luz, mas a luz não está dentro do espelho. Da mesma maneira, a alma não está dentro do corpo humano, mas juntos formam uma relação muito especial que dá origem ao ser humano. É este ser humano, dotado de liberdade e com um corpo animado por uma alma imortal, que enfrenta o sofrimento e a dor no seu itinerário terrestre. Contingência que as religiões integram como natural e recusam atribuir a um castigo de Deus. A doença e o sofrimento podem ser parte da retribuição de Deus por uma conduta errada. A recompensa e o castigo, ou na linguagem mais comum, a providência divina, são um dos 13 princípios de fé judaica sem os quais não existe judaísmo. Todavia, a vontade divina é ininteligível. Portanto, na nossa tradição é fortemente desencorajada a associação de um determinado sofrimento com uma determinada má conduta. É o próprio homem, dotado de liberdade, que condiciona tantas vezes o seu bem-estar, criando situações que podem resultar em sofrimento. Dos pequenos hábitos e estilos de vida, a atitudes de arrogância e sede de poder a qualquer preço, a dor, o sofrimento, têm não raras vezes as suas causas no próprio homem. Hindu dharma ni andar sanatan Diante da doença e do sofrimento, o hindu entoa alguns mantras a Shiva por intermédio dos 4 Vedas, como vou exemplificar. Arihyom trambakam jajamahe shugandim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityurmukshiyamamritat. Este mantra é muito poderoso e a ele se recorre habitualmente para pedir e orar a Deus Todo-Poderoso. Temos 3 tipos de dor no nosso organismo, que é a física, a mental e a espiritual. A física é a que nos leva para os hospitais e onde nós vamos tentar encontrar o equilíbrio físico e mental. Perante a doença e o sofrimento, as religiões, acreditando que Deus é parte da cura, confiam também na eficácia dos homens e no poder da ciência. A fé interage também com a ação benéfica da medicina. E no Islão nós temos 2 coisas que são muito ligadas uma com a outra. Em árabe é du'a e dawa. Du'a é pedir a Deus, ó Deus, que dê a cura à pessoa que está doente. É a parte espiritual, a parte religiosa. Dawa é o medicamento que nós tomamos. Portanto, quando visitamos um doente, quando ele nos pede para nós fazermos o du'a, pedir a Deus, nós perguntamos se ele tomou o dawa, se tomou o medicamento. Portanto, é ele, segundo os crentes, Deus é que colocou a cura no medicamento. Portanto, é muito importante, porque há doentes, crentes, independentemente da religião, só querem o du'a, só querem a oração, não querem tomar nenhum medicamento. Mas há doentes que não querem du'a, não querem oração nenhuma, só dependem dos medicamentos. Portanto, convém estas 2 coisas estarem ligadas uma com a outra. Também a cultura e a religião judaica partilham a convicção que a ação de Deus se manifesta na sabedoria e no agir dos profissionais de saúde. Assim,
convida a ir em busca do remédio que pode libertar o corpo do sofrimento. Um dos atributos de Deus é Rofé, quer dizer o médico, a cura. Não porque Ele seja o único que nos possa curar, mas porque Ele, em última instância, é quem dá sabedoria aos médicos para poder nos curar. Maimónides, o Rambam, Rabi Musa ibn Maimun, em árabe, como é chamado, o eclético rabino sefardita do século XII, associou a obrigação de curar o doente ao preceito bíblico de restaurar uma posse perdida ou roubada. Portanto, se alguém perdeu a saúde, temos que ajudá-lo a recuperá-la. É de nossa responsabilidade trazer cura, força e esperança aos doentes. O judaísmo acredita firmemente na eficácia da colaboração com os médicos, enfermeiros, assistentes sociais e todos aqueles que trabalham na área da saúde e que fazem a obra de Deus com as próprias mãos. Na fé Bahá'í, a doença não é obstáculo, mas uma oportunidade para o nosso aperfeiçoamento. Um meio para atingir a felicidade. O facto do sofrimento estar inerente à condição humana não significa que devemos menosprezá-lo, não significa que devemos ignorá-lo. Se conhecemos alguém que está doente, naturalmente devemos visitá-lo, devemos apoiá-lo. Se conhecemos pessoas que estão em sofrimento, devemos fazer tudo para lhes transmitir a nossa alegria, porque, aliás, sabemos que realmente o estado psicológico e o estado espiritual têm uma grande influência no nosso estado de saúde e na potencialidade das pessoas conseguirem recuperar de uma doença. Portanto, devemos fazer tudo por tudo para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Não sendo uma religião, pois não considera um Deus criador, também não será correto denominá-la como uma filosofia, pois aborda muito mais do que uma mera absorção intelectual. O budismo não tem uma definição, tendo aquela que qualquer praticante lhe queira atribuir. Contudo, poderemos denominá-la de caminho de crescimento espiritual através dos ensinamentos de Buda. Considera que o ser humano gasta tempo e energia desenvolvendo condições externas na sua busca pela felicidade e pela resolução dos seus problemas. Em vez de satisfazer os seus desejos, o sofrimento cresce a cada dia que passa, ao contrário da felicidade e da paz, que a cada dia diminuem progressivamente. Isto revela a necessidade de um método válido para conseguir a pura felicidade e a libertação do sofrimento. Por um lado, o apego a certas coisas, o apego egocêntrico a certas coisas, aquilo que parece atraente, agradável, benéfico, etc. E a rejeição, por outro lado, a rejeição daquilo que parece ameaçador para o ego centrado em si mesmo. É esse estado mental, esse estado de ignorância, esse estado de apego, esse estado de aversão que gera todas as perturbações que mais tarde ou mais cedo se somatizam e se manifestam no corpo sob a forma de doenças físicas. Buda faz um diagnóstico, aponta uma cura e sugere um remédio ao qual apenas o doente pode aderir e tomar. O remédio é um caminho com dois aspectos. Um deles, fundamental, é a ética. Baseado não numa revelação religiosa ou moral, mas baseado na sua experiência do mundo, na sua observação da natureza das coisas, o Buda chegou à conclusão de que todos nós estamos interligados. Não apenas os seres humanos, mas todos os seres vivos, todos os seres sencientes e mesmo todos os elementos naturais, tudo quanto existe está absolutamente interligado. Assim sendo, no que diz respeito aos seres animados, todos os nossos pensamentos, palavras e ações têm um efeito sobre nós e sobre os outros. Se a nossa motivação ao pensar, falar e agir for positiva, nós colheremos consequências positivas disso. No corpo, na palavra e na mente. Se ela for negativa, se nós contribuirmos para o nosso sofrimento e para o sofrimento dos outros, nós colheremos as consequências negativas disso. Mas o sofrimento não é gerado exclusivamente pela doença. A infelicidade, a frustração, a incompreensão, são realidades que provocam sofrimento e não acontecem apenas pela ausência de saúde. O desemprego, a solidão, geram sofrimento e angústia. E hoje, perante a dificuldade da sociedade de lidar com o número crescente de idosos, também a idade avançada
é condição favorável ao sofrimento. O envelhecimento ou a velhice é algo que acontece a todos nós quando chegamos lá. E não há dúvida que há também, da parte do cristianismo, uma resposta muito interessante que tem a ver, fundamentalmente, com aquele salto que nós damos para a ênfase nos relacionamentos, a ênfase naquilo que tem a ver com os aspectos essenciais, numa nova forma de ver a vida e na antecipação da vida eterna, que evidentemente enquadra a nossa compreensão e a nossa evolução do problema da velhice. Na cultura islâmica, o idoso ainda não é um peso para os sistemas de segurança social ou um fardo para as famílias atarefadas nos afazeres diários. A figura do ancião está associada à graça de Deus. Por isso é que nos países islâmicos, onde a comunidade islâmica é maioritária, não há lares de terceira idade. Porque tirar um idoso fora de casa é tirar rahma, é tirar baraka, é tirar a misericórdia, é tirar a bênção de casa. E ninguém quer isso. Portanto, apoiá-los é uma coisa, mas tirá-los de casa, isto é, colocá-los fora de casa, num local que já não é deles, portanto, é muito violento. Os mais velhos como que antecipam a eternidade, convidam a refletir na dimensão de uma existência que se transforma e que nos coloca no limiar do fim da vida. Mas também a doença nos apresenta essa possibilidade. Lembra-nos a fragilidade da nossa condição. Na vida humana, a morte é um processo natural. Tudo o que nasce tem um fim. E através dos mantras tentamos que a pessoa e que o espírito dessa pessoa que morreu, que esse espírito se torne forte para se libertar rapidamente do seu corpo. A morte é algo natural. É a realidade sobre a qual possuímos o maior índice de certeza ao longo da vida. Porém, a sociedade tentou escondê-la. É absurda, não faz sentido numa realidade que promove bem-estar, beleza e juventude. É a negação de um sonho. Porém, é a realidade. E é aí que é importante relembrarmos que se trata apenas do fim de uma das etapas da nossa vida. Trata-se do fim do nosso corpo físico, mas não se trata do fim da vida da nossa alma. Trata-se do fim de uma etapa, mas do início de muitas outras etapas nos mundos espirituais de Deus, pois a nossa alma vai continuar a progredir através dos mundos espirituais de Deus. As religiões encaram a morte como passagem, como pórtico de acesso a uma nova existência. No cristianismo, este é o momento em que se cumpre a esperança e a promessa do encontro definitivo com Deus. Toda a nossa forma de abordar a doença, a velhice, a dor, tem muito a ver com a esperança, com a consciência que podemos viver uma vida abundante e com a consciência de que, em última análise, temos uma vida eterna. O homem perante a doença, o sofrimento ou a morte. Dimensões negativas e dolorosas que as religiões integram nas suas doutrinas, lembrando que estas são fases da existência tão certas e normais como nascer, amar e crescer. A vida é um todo, composta do agradável e daquilo que nos perturba. Nos próximos mundos de Deus, todos nós teremos a oportunidade para conhecer os mundos celestiais de Deus, para participar dos seus benefícios, para partilhar das suas alegrias e para receber a nossa porção da graça divina. É necessário que nós olhemos para dentro. Em vez de procurarmos fora o que imaginamos faltar-nos, é importante que nós tomemos consciência de quem nós realmente somos. É isso que verdadeiramente importa em termos budistas. Não é a crença, não é a descrença, é a experiência direta. E, nesse sentido, a meditação é indispensável. Khalil Gibran, um poeta, Khalil Gibran disse que Deus deu à humanidade um copo de felicidade. A cada um de nós, Deus deu um copo cheio de felicidade. Mas disse a cada um de nós, antes de beber esse copo de felicidade, beba algumas gotas de infelicidade.
Itinerários da fé que nos interpelam e auxiliam a olhar a realidade como ela efetivamente se apresenta. Não há felicidade sem dor. Não há tristeza sem alegria. Na vida, não nos alegramos sem experimentar também o sal das lágrimas. Uns partem, outros chegam. É a vida em toda a sua grandeza. E ela é a nossa condição. Perspectivas das várias religiões sobre o sofrimento e a morte na reportagem do programa 70x7 de hoje. Agora, a opinião por ser domingo. Por ser domingo, ainda com estas imagens da nossa retina, imagens da dor, do sofrimento, da morte, estamos numa quadra em que muita gente vai passar por cemitérios, recordar-se falecidos, é uma semana da saudade, e nós temos de também saber incorporar na nossa vida a adversidade, o que corre bem, o que corre mal, a saúde e a doença, e temos de aprender a conviver com esses fenómenos. E, portanto, é também palavra do Senhor este apelo a que a vida nos faça pensar em tudo aquilo que com ela tem a ver. E hoje temos um Evangelho muito importante. Todos são importantes, mas este parece que foi mesmo feito para a conjuntura que nos tocou viver, ao nível europeu sobretudo, e ao nível de Portugal. Há uma frase que é esta de Jesus, falando nos líderes do seu tempo, dizendo: esta gente é muito lesta a encarregar pesos pesados nas costas do povo, mas aqueles que os carregam nem sequer com um dedo lhe tocam. É uma frase muito amarga de Jesus e muito dura, e ele tinha, como sabemos todos, uma aversão grande aos fariseus, àqueles que queriam parecer aquilo que não eram, aos hipócritas. E ele muitas vezes se referiu àqueles que tinham o poder e censurava-os porque abusavam do seu poder, carregando fardos pesados a quem não tinha capacidade para os suportar. E nós, sem querer, lemos a sociedade portuguesa. E há uma percepção em Portugal de que há muita gente a quem estão a ser carregados fardos muito pesados e muita gente que podia suportar muito mais e aliviar o peso daqueles que menos podem. É uma mensagem simples. A Igreja está sempre ao serviço do homem, da dignidade da pessoa. E também aqui, por ser domingo, nós queremos manifestar esta solidariedade com todos aqueles que estão nas vésperas de grandes decisões do país, que estão sujeitos a ter de carregar fardos muito pesados, famílias grandes, com filhos, gente que sofre e fica triste só ao pensar que não tem pão para pôr na sua mesa. Que da parte de todos nós haja uma abertura a este valor da partilha, do repartir entre todos aquilo que é mais doloroso. Porque se todos dermos o nosso contributo, será menos pesada a cruz que nos for caindo nos ombros. O programa 70x7 fica por aqui. De hoje a 8 dias mostramos-lhe a criatividade empresarial para ultrapassar momentos de crise. Votos de bom domingo e uma ótima semana.